Eu sou Fausto Moraes e estamos iniciando mais um Yahoo Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença da professora Gabriele Bezerra Salles Sarlet. A professora é doutora em Direito pela Universidade de Augsburg, Alemanha, pós-doutora em Direito pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e também pela PUC-RS, pesquisadora visitante e bolsista do Max Planck Institute de Hamburgo, professora do curso de graduação e do PPGD também da PUC-RS e atualmente é bolsista produtividade pelo CNPq. A professora vem atualmente concentrando seus esforços na discussão e entendimento do direito digital. Como que o direito digital ou como que o direito responde com uma proteção jurídica a esse novo ambiente digital que estamos vivendo, que envolve ciência de dados, algoritmos e a inteligência artificial. Professora Gabriele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e já começo com uma provocação. Por que nós precisamos sempre estar falando desse nosso novo contexto do ambiente digital? Bom, inicialmente, muito obrigada mesmo, Fausto, por essa oportunidade. Você sabe o quanto é honrosa essa possibilidade de estar contigo e de discutir temas que são afeitos às nossas pesquisas, que foram nos aproximando e que estão, sem sombra de dúvida, na ordem do dia. É inegável que essa provocação que você me faz é uma provocação que está em todas as grandes discussões, mas também, de maneira prosaica, ela entra para o métier e a discussão também das famílias. Por quê? Porque, de fato, hoje nós temos uma noção que não é nova, mas ela se tornou algo muito mais evidente, com uma força e também com um escalonamento maior, que é a questão da informação. Então, a gente pode dizer que a informação ela tem sido o motor da história. Definitivamente, a história é movida pela informação, né? E aí a gente pode dizer que esse processo de aquisição e todas as formas de compartilhamento de informação dizem respeito às expressões de poder. E, naturalmente, isso também reflete contextos de desigualdade. Por isso que, quando a gente olha para a questão da informação, nós vamos necessariamente perceber que há uma ação que é emoldurada. Então, a forma que está íncita na própria palavra, no termo informação, é exatamente aquilo que nos obriga hoje, em razão dessa perspectiva, que é uma perspectiva, né, de uma digitalização da vida, de uma algoritmização da vida e desse escalonamento, essa moldura ela está saindo completamente do controle e ela também está trazendo inúmeras questões e desafios, os quais, ou para os quais, nós não nos encontramos plenamente preparados, né? Se eu bem entendi, professora, essa questão, então, da quem tem informação tem poder. E hoje a professora nos trouxe aí essa discussão e me parece que o grande mediador de dados e da informação acaba sendo as plataformas sociais. Nós precisamos temer as plataformas sociais? Olha, na verdade, a gente tem aí um panorama, né, um cenário em que, como eu dizia, nós temos hoje uma informação, ou melhor, uma sociedade informacional, lá no modelo do Manuel Castells, que nos obrigou a pensar nessa distinção básica entre dados e informação, sendo dados a matéria bruta, sendo a informação aquilo que se converte a partir do tratamento, do compartilhamento dos dados. Bom, mas o que acontece é que nós temos, em razão dessa difusão informacional, né, e dessa estrutura informacional, por que não dizer, também uma espécie de fenômeno. Esse fenômeno é um fenômeno do final do século XX, que é o surgimento das grandes plataformas sociais. Elas, eu diria, elas estão diretamente vinculadas a toda essa mudança da sociedade, que é uma mudança da metade do século XX. Então, a gente vê que ali, na metade do século XX, há uma mudança profunda cultural, há uma mudança profunda a partir da Segunda Guerra Mundial, que vai refletir em vários outros efeitos. Um deles, nós podemos dizer, é exatamente o surgimento de uma nova roupagem para a informação.
que é uma roupagem na qual a gente vai observando o uso dos dados de maneira cada vez mais frequente, de maneira totalmente distinta daquilo que a gente via anteriormente. As plataformas sociais, elas surgem exatamente a partir de uma ideia de uma internet livre, né? Então, o surgimento da internet e a plataforma social, ou as plataformas sociais, elas estão diretamente imbricadas, mas a gente pode dizer de uma maneira tranquila que o surgimento da plataforma social ou dessas plataformas, elas vem mudando e alterando o próprio modo como nós, seres humanos, nos relacionamos nos últimos anos, né? Então, a gente pode dizer que 2015 é uma data importante, porque é uma data em que a gente já começa a perceber algumas alterações sociais a partir do uso, e, melhor dizendo, do impacto das plataformas como o Facebook, por exemplo, né, na vida das pessoas. Então, a mudança com relação ao impulsionamento, a mudança com relação ao uso dos algoritmos, a calibragem desses algoritmos, ele vai surgindo, ou melhor, vai trazendo efeitos que hoje nós podemos dizer que nós temos plataformas sociais como algo inevitável, porque, de certa maneira, nós já temos uma vida digital totalmente nova, né, diferentemente do que nós tínhamos, por exemplo, no final do século XX. É interessante, professora, que existem alguns teóricos que, por exemplo, eles entendem que a existência das plataformas sociais, elas são condições para o exercício de alguns direitos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a capacidade de reunião das pessoas hoje, também a capacidade de informação dessas pessoas, mas, de outro lado, isso me parece trazer uma exigência, e essa exigência está muito associada àquilo que vem se discutindo sobre uma necessidade de governança algorítmica. A professora podia explicar um pouquinho o que é esse conceito? Ótimo, obrigada. Na verdade, quando a gente fala sobre as plataformas sociais, algo tem que ser dito de forma preliminar. Primeiro, é que nós estamos diante de um universo hoje que é caracterizado pela assimetria informacional. E só quando a gente enfrenta esse problema da assimetria informacional, também, naturalmente, lembrando das estruturas vigilantistas às quais elas estão atreladas, é que a gente pode falar em governança. Então, se a gente vai esclarecer como ponto primeiro, né, a assimetria informacional, nós podemos dizer que ela se dá em relação não só às próprias desigualdades que já estão previamente estruturadas, mas, sobretudo, à questão da complexidade da própria estrutura das plataformas sociais, a velocidade, o volume e, sobretudo, a escalabilidade. Então, feitas essas observações que vão gerar, por exemplo, problemas sérios, né? Como o fato de que nós temos o Facebook, que tem mais de 2 bilhões de usuários, né? O YouTube, que tem mais de 2,5 bilhões também, o WhatsApp, 2 bilhões. Então, nós estamos falando de um universo bastante significativo que hoje, né, já pode ser apontado como um livro interessante, chama-se A Máquina do Caos, que já pode ser apontada a grande transformação que é feita a partir dos impactos dessas redes sociais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em governança, a gente tem que estar pensando exatamente a partir de molduras, né, de regulação que vão, por exemplo, trazer maior segurança, trazer de volta a questão da confiança, que é relevantíssima em todo o processo informacional, e possibilitar, naturalmente, a forma de convívio social que seja uma forma mais saudável, quer dizer, não só a partir da robustez, a partir da solidez e da confiança, mas também a partir da possibilidade do indivíduo ele estar num ambiente mais saudável e não num ambiente de desinformação, tampouco de ódio. A governança entra, portanto, dentro desse novo padrão de redes sociais e nessa estrutura em que nós temos poucas empresas, são as chamadas Big Techs, que acabam tendo uma presença muito forte, muito incisiva, inclusive
no próprio desenho das democracias, no próprio desenho das estruturas estatais, né? Então, hoje, quando a gente fala em governança, algoritmo, a gente fala por conta disso, né? E aqui eu tentei resumir bem rápido para que a gente pudesse entender por quê. Porque o padrão era um padrão que tem sido alterado. Em 2018, a Alemanha inicia com a primeira forma de pensar uma lei de discurso de ódio, uma lei contra o discurso de ódio. Mais uma vez, de forma pioneira, ela traz aí um novo panorama, traz aí uma nova forma de pensar as estruturas das redes sociais, e aí Professora, começa... só para eu entender esse detalhezinho aqui, bem relevante da sua fala, quando a gente começa a explorar esse conceito de governança algorítmica, também tem uma conexão ou uma relação com aquilo que se chama moderação de conteúdo, impulsionamento de conteúdo, controle de conteúdo? Sim, sim, sim. Realmente, o que a gente pode ver de forma geral, falando sobre governança, ou seja, esse emolduramento, é que nós precisamos trabalhar em medidas para combater, por exemplo, os bens, os serviços, conteúdos ilegais. Nós temos que falar em novas obrigações em matéria de rastreabilidade, né? Nós temos que falar em garantias eficazes para os utilizadores, nós temos que proibir determinados tipos de anúncios específicos nas plataformas em linha, né? Nós temos que pensar em medidas de transparência para as plataformas, para que a gente possa entender por que determinado conteúdo é impulsionado e por que outro não é, né? Nós temos que pensar, por exemplo, que existem plataformas que têm especificidades, como aquelas que são dos games, que têm sido, por exemplo, ainda pouco trabalhada em termos de regulação, né? Então, é um caso à parte. Por outro lado, as plataformas de grande dimensão foram agora, recentemente, alvo dessa legislação da União Europeia, o DSA. Essas plataformas de grande dimensão, elas já atuam na sociedade como um tipo de poder completamente distinto aos quais, por exemplo, nós éramos acostumados a tratar, né? Mudando as lógicas de poder, inclusive no âmbito internacional e também doméstico. Também tratando em relação à governança, nós temos que falar um pouco da possibilidade de acesso, para ver como é que esse acesso ele está sendo feito. Facebook, por exemplo, ele criou fórmulas, né, de captação, é uma fórmula de pacote zero, que chega, por exemplo, para localidades muito distantes, muito ermas no globo, e essas grandes populações elas acabam sabendo tudo que se passa a partir do filtro do Facebook. Ou, em alguns momentos, como, por exemplo, Mianmar, pela falta de filtro do Facebook. Então, essas questões com relação ao acesso e divisão digital também têm que ser trabalhadas. E, por fim, é preciso criar uma estrutura de supervisão que permita, de fato, fazer frente a essa complexidade. Então, quando a gente fala de supervisão, a gente está falando muito mais do que aquela fórmula, que é a fórmula de regulação regulada, mas aqui a gente está falando de uma necessidade de pensar em agências, né, autoridades que possam, de fato, trazer aí algum tipo de regime novo, né, de regulação para as plataformas sociais. Esse tema, professora, tem gerado uma grande discussão, seja no Congresso Nacional e também no STF, e pelo que a gente vem acompanhando, o STF, há algum tempo, ele está na iminência de julgar um processo que diz respeito à responsabilidade das plataformas sociais pelo conteúdo divulgado. O que essa responsabilidade acaba se relacionando com a liberdade de expressão ou até mesmo com a intermediação dessas plataformas sociais? Olha só, esse é um ponto importantíssimo, né, que nós temos que tratar com um certo cuidado, porque há diversas argumentações que, no meu sentido, no Estado Constitucional, seja ele qual for, mas sobretudo no nosso, que é um Estado que tem uma democracia ainda em construção. Então, nós não podemos confundir qualquer tipo de arbítrio, né, e às vezes até de ação criminosa, com a liberdade de expressão. E quando o STF ele vai abordar, por exemplo, o artigo 19, o que ele está fazendo aqui
é exatamente seguindo o curso de uma determinada tendência internacional que, ao contrário do que era pensado anteriormente, vem a discutir a questão da neutralidade das redes, né? Então, quando a gente fala sobre as redes sociais, hoje a gente tem que entender que nós estamos diante de um panorama em que os algoritmos eles impulsionam ou não determinados conteúdos, em que os algoritmos, por exemplo, eles são utilizados supostamente de forma neutra para garantir a presença de determinados grupos extremistas, muitas vezes criminosos, e que criam para o usuário dois problemas que são de enorme gravidade. Um, que é a repetição. Então, a neurociência já nos provou que a repetição ela nos dá a certeza, ou melhor, ela alimenta o viés da confirmação de que aquilo que eu quero acreditar é de fato verdadeiro. Segundo, é a ideia de que não só é verdadeiro pela repetição, mas também é verdadeiro pelo fato de que não há contestação a respeito do que está sendo repetido. Então, é claro que isso vem de Goebbels, né? Todo mundo sabe que isso foi uma estratégia já utilizada pela própria estrutura do Terceiro Reich, mas se confirma, infelizmente, quando a gente está diante de um poder dessa natureza, dessa ordem, que é o poder hoje das redes sociais. Então, cabe ao Só para a gente pontuar aqui, professora, o que essa temática que o professor está destacando, o que está sendo discutido no STF é se as plataformas, uma das partes da discussão é se as plataformas têm algum dever jurídico independente de uma notificação, porque, como a professora bem disse ali no Marco Civil da Internet, no artigo 19, haveria uma necessidade de notificação judicial dessas plataformas. Mas o que está tentando se discutir no STF é se precisa ou não. Ou até as plataformas receberem uma notificação judicial, muito prejuízo, muita repetição, muita fake news pode acontecer. Exato, exato. E eu acho que esse é um movimento, né, Fausto, que a gente vê, por exemplo, em consonância com o parlamento, né? Então, o parlamento brasileiro também, é claro que a gente vê, por exemplo, que esse é um momento delicado. Quando você fala, por exemplo, dessa iminente decisão do STF, que vai redefinir também parâmetros de exercício da liberdade de expressão, e também vai redefinir algumas possibilidades de regulação nesse contexto, mas, por outro lado, a gente tem visto no parlamento essa, vamos dizer, tentativa, né, que por vezes foi abortada, de votação do PL 2630, que é, no meu sentir, uma experiência que vale a pena apostar, muito embora, como toda legislação, é uma legislação que pode ser discutida, deve ser discutida, mas, de fato, hoje, nós podemos dizer que ela é muito importante. Só para que a gente possa entender do volume de impacto que isso pode causar, seja em relação à decisão do STF, seja em relação a uma definição por parte do parlamento, no caso do PL 2630, nós temos, o Brasil é um dos países que a população ela é hiperconectada. Então, nós passamos de 9 a 13 horas, em média, conectados, né? Então, a última pesquisa do TIC Domicílio nos mostrou casos muito alarmantes. O Brasil também tem um volume de crianças muito expostas às redes sociais, né? Nós temos também aqui todo um movimento gravíssimo, que é o fato de que as pessoas também, no Brasil, usam tanto o Facebook, usam tanto o Instagram, mas, sobretudo, o serviço de mensageria para saber do mundo. Quer dizer, a imprensa tradicional ela tem ficado cada vez mais desautorizada, né? E parece que essa é uma das grandes preocupações do PL, porque antigamente, digamos assim, na mídia tradicional, nós tínhamos mecanismos que tentavam, de alguma maneira, proteger contra a desinformação, vou pôr nesses termos. E agora, como a gente tem essa fragmentação de fontes informativas, nós precisamos de novos mecanismos para lidar com essa necessidade de proteção contra a desinformação, de checagem de fontes. Me parece que esse é o grande propósito do PL 2630. Ou
será que o PL 2630 é mesmo um caminho para a censura? Qual é que é a sua opinião sobre esse aspecto? Olha, na verdade, a gente tem um PL que é o exercício do poder legislativo e, portanto, é da soberania nacional. Estou começando a dizer isso porque a gente sabe que foi retirado de pauta, agora recentemente, nesse último semestre, exatamente por força do grande movimento feito pelas chamadas Big Techs, né? E esse movimento dizia respeito também a trazer essa ideia de que o PL seria o PL da censura, um PL que instauraria, por exemplo, para aquele indivíduo que vive a partir tem o seu negócio, a sua economia a partir do Instagram, usando o serviço de mensageria. Tudo isso é muito importante a gente mostrar que é um contexto, como eu disse, delicado, mas a gente tem que ter a lucidez e a coragem para enfrentar. A própria ideia de que seria PL fake, das fake news, é uma forma também de mostrar um modo pejorativo dessa tendência e também dessa iniciativa do parlamento de colocar limites a determinadas formas de impulsionamento de conteúdo que são típicas dessas redes sociais. Por exemplo, os famosos Facebook Papers, não sei se você se lembra, mostraram que os cuidados com relação às eleições nos Estados Unidos, mesmo trazendo todos aqueles impactos, a eleição do Trump, foram muito superiores a qualquer tipo de cuidado com as eleições em outros países, por exemplo, no Brasil, em outras localidades. Também exemplifica o problema da Índia, né, que também, assim como nós, tem tentado resolver os problemas. Problemas que vão desde as coisas mais simples, como a dissociação familiar, que infelizmente grande parte de nós tivemos esse efeito a partir dessas campanhas de desinformação, que vão afetando a política e também a saúde, ou seja, setores essenciais, mas também em relação a algo muito sério, que é o fato de que nós temos aí, por exemplo, comparando a Índia e o Brasil, nós temos hoje um grande volume de ataques às minorias. Então, esse problema das escolas, esses problemas de ataques às minorias na Índia, hoje a gente já pode formar no entendimento de que há, sim, a possibilidade de pensar no nexo de causalidade. Não nexo de causalidade direto, mas, sem dúvida alguma, esses impactos e esses efeitos são a partir desse impulsionamento e da forma como se gerencia conteúdo nas redes sociais. Daí é que a gente pode dizer que o PL ele tem até uma forma de se intitular que mostra muito dessa ideia. É uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ou seja, nós estamos falando aqui da retirada da pauta, né, da ideia de isenção das redes sociais em relação ao conteúdo. Essa ideia de neutralidade ela passa a ser algo totalmente ultrapassado, né? E aí, me parece que, nesse sentido, professora, existe uma preocupação do projeto com os riscos sistêmicos. Isso. A professora poderia comentar um pouquinho sobre esse tema? O que seriam esses riscos sistêmicos nos quais essas plataformas deveriam prestar atenção e tomar providências? Tá. O que a gente percebe quando a gente fala de riscos sistêmicos, por exemplo, é que há certos conteúdos que são postados que, na verdade, são crimes, não? Então, por exemplo, nós podemos falar sobre crimes contra crianças e adolescentes, sobre crimes contra a saúde pública, sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso já é uma conduta tipificada criminosa. Então, na medida em que a gente percebe que esse tipo de conteúdo ele se alastra, ele é impulsionado e ele vai ser divulgado, né, nessas plataformas única e exclusivamente sob a ótica da economia da atenção, então o que nós temos? Nós temos um veículo, ou vários veículos, né? Na verdade, eles acabam sendo expressões de redes sociais que se sobrepõem. Agora, nós temos, por exemplo, o caso Meta, diversos tipos de redes sociais, né, juntas, sobrepostas, e essas redes, elas, ao divulgarem conteúdos criminosos ou ao impulsionar esse tipo de conteúdo, eles vão criando
riscos que não são apenas esses evidentes, fáceis de serem aferíveis. São riscos que vão sendo produzidos a partir da capilaridade do tipo de compreensão e da forma como eles vão ser apreendidos. Então, como eu disse, se a gente olha, por exemplo, dentro dessa estrutura hoje que nós temos, nós podemos dizer que aquele indivíduo que tem a realidade única e exclusivamente mostrada a partir das redes sociais, esse indivíduo, ele hoje é uma pessoa muito mais vulnerável do que qualquer uma outra. Então, é claro que se exigir um mínimo de responsabilidade, uma responsabilidade adequada dessas redes sociais, é no mínimo, vamos dizer assim, compatível com a ideia clara, né, e já aceita no nosso sistema brasileiro, de que todo e qualquer negócio você tem que ter também a atenção para os riscos. Então, não são apenas aqueles riscos diretos, são os riscos aos quais você não pode ainda aferir. E aí a gente usa na economia a expressão externalidades, né? Então, o uso dessa expressão na economia serve muito para a gente entender também o que seriam esses riscos, que são impactos que a gente, num primeiro olhar, não consegue aferir. Professora, nosso tempo ele é muito curto, passa rápido, quando a conversa é boa, ainda passa cada vez mais rápido. E para encaminhar para a finalização do nosso podcast de hoje, eu vou pedir para a professora trazer uma mensagem final e indicar qual que é a sua agenda de preocupações ou de pesquisas relacionadas a essa temática que nós estamos falando. Bom, eu acho que agora a nossa preocupação ela pode se voltar, sobretudo, para alguns pontos, né, nesse tema. Primeiro, a exigência de transparência, né? Segundo, a ideia de construção de um conceito de responsabilidade que seja compatível também com esses riscos e com essas externalidades, né? Uma nova visão a respeito da privacidade, sempre tendo em mente que a proteção de dados é o primeiro passo, que ainda não está consolidado no Brasil. No Brasil, nós temos um panorama de desigualdade completamente aterrador, então, isso nos obriga a falar em inclusão e equidade. E também, quando se trata desses temas de direito digital, nós temos que pensar sempre numa avaliação contínua. Por quê? Porque a avaliação contínua ela é própria de algo que nos é muito comum, muito constante, que é a questão da incerteza, né? Então, toda essa sociedade informacional ela é construída a partir de uma nova perspectiva da incerteza, né? Então, uma mensagem final. Para quem quer trabalhar com essa nossa temática, tem que ter uma visão muito ampla, tem que estudar mais do que a legislação. Por quê? Porque é exigido esse tipo de conhecimento que vai albergar conhecimentos da filosofia, da ciência de dados, vai ter que necessariamente trazer um panorama mais alargado. E uma literatura que nós podemos dizer que ela tem sido muito, vamos dizer assim, muito produtiva, muito positiva nos últimos dias, porque traz esse pensamento global. É um livro que eu recentemente li, que foi uma recomendação da Estela Aranha. Ela me recomendou esse livro, realmente foi uma ótima recomendação e eu vou sugerir para vocês. Chama-se Incerteza, um ensaio, do professor Eugênio Burtt, tá? Esse livro é um livro fino, eu gosto de indicar livros baratos e finos, porque às vezes nessa nossa epopeia, às vezes a gente não consegue parar. Esse livro ele traz muito sobre o que nós estamos falando, e A Máquina do Caos, que eu acabei de referenciar, seria uma outra, porque trata exatamente de uma pesquisa muito forte, muito importante, que foi feita por um jornalista a respeito dos impactos da transformação social a partir do ponto de vista das redes sociais, ou seja, que os algoritmos, sobretudo do YouTube e do Facebook, podem fazer em termos de transformação social e de transformação mental mesmo, de estrutura de pensamento. Ótimo, excelente, professora. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua participação no nosso podcast, o We Are Just Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial, e eu faço convite
Para quem nos acompanha, que acesse as redes sociais do Iajustim, lá você vai encontrar conteúdos sobre direito e inteligência artificial, os podcasts que estão tanto no Spotify como no YouTube, e espero logo encontrá-los num novo episódio. Até mais!